Paz do Senhor Jesus, meu irmão e minha irmã. É um prazer estar aqui com vocês nesse vídeo e hoje eu quero compartilhar um pouco da palavra do Senhor com você, tá bom? Que é um texto bastante conhecido por muitas pessoas, mas eu acredito que como a palavra ela se renova cada manhã, cada dia, Deus tem coisas novas para nós. Eu creio que através desse texto que nós vamos ler como base, vai nutrir algo espiritual sobre a sua vida. Talvez essa palavra ela possa pegar você e transformar você e te dar um destino, te dar uma direção. E esse texto que quero ler com você se encontra em Mateus capítulo 8. Nós vamos ler 4 versículos e dentro desses 4 versículos vamos conversar um pouco, que diz assim: Jesus purifica o imundo ou o leproso. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou de joelhos e clamou: Senhor, se é da tua vontade, pode purificar-me? Então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhes, dizendo: Eu quero ser limpo. E no mesmo instante ele ficou purificado da lepra. Em seguida disse-lhe Jesus: Veja que não digas isto a ninguém, mas segue e mostra teu corpo ao sacerdote, e faz a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. É interessante que Jesus ele disse para o leproso não dizer nada a ninguém, mas ele pede que esse mesmo leproso ele vai ao teu sacerdote e mostre o seu corpo. O que eu aprendo aqui, que aquilo que Jesus faz em nós tem um tempo específico para ser mostrado, para ser estabelecido e para que as pessoas certas elas possam verdadeiramente ver a bênção de Deus, a transformação que Deus faz através das nossas vidas. E o texto ele vai contar a história de um homem que estava acometido por uma lepra na cultura judaica. Lá em Levíticos mostra claramente que Levíticos 13, Levíticos 14 mostra claramente que aquela lepra era uma espécie de maldição. A pessoa naquela época que vivia num estado de lepra era considerada uma pessoa maldita. E o leproso ou a leprosa, eles eram tirados do povo. Quando alguém ficava em lepra no deserto, a Bíblia diz que Moisés e os sacerdotes eles tiravam essas pessoas, colocavam ela em outro ambiente, até que ela pudesse ser tratada, ser limpa pelos sacerdotes. Foi por causa disso que Jesus manda o próprio leproso se apresentar ao sacerdote, porque justamente o sacerdote que tinha a função de cuidar daquele leproso. Mas aqui é algo interessante que Jesus ele pede para que o leproso ele vai ao sacerdote já limpo, não leproso. Mostrando sim que aqueles sacerdotes, aquele tipo de sacerdócio naquela época não estava cumprindo com a sua função. Ou seja, algo que me preocupa muito é que muitas das vezes nós falamos que somos chamados por Deus, que Deus nos chamou para operar um sacerdócio. Só que muitas das vezes nós não estamos cumprindo a função que Deus nos chamou para cumprir nesses dias. E a Bíblia diz que Jesus está pregando ao monte, o sermão da montanha, o sermão do monte, uma das suas pregações mais extensas relatadas na Bíblia Sagrada, e ele está pregando e havia uma grande multidão perto dele, só que aquele leproso ele tinha uma dificuldade muito grande de chegar a Jesus, até porque ele estava com lepra, então ele era excluído da sociedade. Imagine você acometido por alguma enfermidade na alma, no espírito ou no seu corpo, e você ter uma certa barreira de relacionar com as pessoas. Todo o ser humano ele é criado por Deus para se relacionar com outras pessoas, se relacionar amigavelmente, emocionalmente, sentimentalmente, conjugalmente, enfim. O ser humano ele é feito para se relacionar. Foi por isso que quando Deus me criou e criou você, Ele não terceirizou a nós. Ele diz: façamos nós o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele não disse terra produz ao homem, ele não disse água produz ao homem. Você pode reparar, se você tirar uma planta da terra,
ela morre porque ela é desligada da fonte. Mesma coisa com o peixe, se você tirar o peixe da água, ele é desligado da fonte. Então, ou seja, quando nós somos afastados de Deus, muitas das vezes a gente vai viver uma vida de derrota, uma vida de morte, uma vida totalmente fora dos padrões de Deus. Por quê? Porque nós estamos sendo desligados da fonte. O Senhor Todo-Poderoso, Ele é a nossa fonte inesgotável. Então, só se Deus ele é a nossa origem, só Ele pode ser o nosso destino. Amém? Então, aquele leproso ele estava totalmente excluído da sociedade. E o sonho daquele leproso era justamente voltar a ser o que ele era antes. Voltar, a Bíblia não relata aqui que ele era leproso desde a nascença. Então dá-se a entender que ele recebeu, ele acabou ficando enfermo com essa maldição, com essa enfermidade. E por isso, situações ocasionaram ele a se afastar da sociedade, a ter dificuldade de se relacionar com pessoas. Ele passou por humilhações, ele passou por escárnios, ele passou por julgamentos, pessoas olhavam para ele, viravam a cara, não prestavam serviço, não prestavam ajuda. Então esse leproso ele vivia uma vida totalmente desproporcional àquela que Deus preparou para ele. Só que Deus enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para mudar a situação da terra, a situação do ser humano. A Bíblia diz que todos foram destituídos da glória de Deus, todos carecem de Jesus Cristo, todos carecem da glória de Deus, todos carecem da reconciliação, da restituição, da regeneração. Então esse leproso, ele fica esperando Jesus descer do monte. Talvez você esteja também nessa situação. Talvez você esteja esperando Jesus vir até você e mudar coisas na sua vida. Talvez haja alguns impedimentos de que você tenha uma dificuldade de chegar até Jesus. Talvez você tenha visto Jesus fazendo coisas para tantas pessoas, mas você está sendo impedido de receber também a sua bênção, de receber algo da parte de Jesus. Mas aquele leproso, ele estava esperando Jesus com esperança, porque a Bíblia diz que quando Jesus desce do monte, está aquela grande multidão. O leproso, ele se aproxima. O primeiro ato que nós temos que ter é a gente se aproximar de Jesus. É a gente tentar fazer algo, porque o milagre, ele é feito, ele é estabelecido. O milagre vem da palavra origem milhare, que significa maravilhas. O ato de se maravilhar, milagres, é isso, é você se maravilhar. Então o leproso, ele se aproxima de Jesus, ele se prostra de joelhos e ele adora. Então o primeiro princípio é se aproximar, reconhecer quem ele é, adorá-lo, reconhecer, tomar o primeiro passo, reconhecer que Jesus pode fazer algo por você. E depois ele pede, depois ele clama: Senhor, se é da tua vontade. Ele foi até Jesus, não para que Jesus pudesse fazer a vontade dele, porque também a vontade dele era ser purificado, mas ele vai até Jesus buscando viver a vontade do próprio Jesus, reconhecendo que Jesus ele tinha uma perfeita vontade sobre o cenário que ele estava vivendo. Então isso é uma aplicação favorável a nós, porque nós temos que buscar a Jesus não achando que ele vai fazer algo que a gente quer, mas que ele vai fazer algo que ele deseja, que ele acha melhor, que ele acha bom para as nossas vidas. Então Jesus, ele disse, ele estende a mão, ele já tomou um passo, ele estende a mão, toca naquele leproso dizendo: eu quero ser limpo, eu quero, seja limpo. No mesmo instante, aquele homem ficou purificado da lepra. Há uma outra condição, talvez você esteja como um leproso, precisando do toque de Jesus, mas talvez você também já foi purificado por Jesus. E agora, o que eu faço, Ana? Agora você tem que operar como Jesus, você tem que tocar nas pessoas que estão leprosas ao seu redor. Você tem esse encargo, você tem essa responsabilidade de você estender a mão, porque o cristianismo não tem a ver só com falar, tem a ver com tocar, tem a ver com cuidado, tem a ver de você sentir a miséria do outro,
não tem a ver só com você, meu amigo, minha amiga. Não, o ministério não é só seu. Deus não te deu uma igreja, Deus deu você a igreja. O povo não é seu, o povo é do Senhor. Então, existe duas condições, uma condição de leproso, uma condição de que precisamos ser purificados, e uma outra condição de que, se somos purificados, se somos santos, temos autoridade para santificar as pessoas que estão ao nosso redor. Existem pessoas, milhares de pessoas ao seu lado, meu amigo e minha amiga, leprosos espiritualmente, leprosos emocionalmente. Elas têm depressão, elas se cortam, elas vivem uma vida desprovida de tantas coisas. Não estou dizendo só um aspecto financeiro, estou falando todos os aspectos. As pessoas se relacionam, mas elas não estão felizes. Esse homem não estava feliz. Esse homem, ele queria uma purificação total da sua alma, total do seu espírito, total do seu corpo. E Jesus, ele não só tirou aquele peso sobre aquele homem, mas Jesus, ele inseriu aquele homem de novo à sociedade, porque ele disse: veja, que não diga a isto a ninguém, mas segue, mostra o teu corpo, mostra aquilo que eu fiz em você ao sacerdote, e faz a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Jesus não só limpou, Jesus não só curou, Jesus não só arrancou o problema daquele homem, Jesus transformou ele numa testemunha viva. Deus quer te transformar numa testemunha viva, meu irmão. Que essa palavra ela encontre, sabe, um campo fértil no teu coração. E que você saiba que Jesus, ele quer te transformar numa testemunha viva dele. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo abençoe a tua vida, em nome de Jesus.